Bom dia, igreja. Nessa manhã eu vou compartilhar um estudo com vocês. Espero que Deus possa falar a cada coração através desse estudo. A primeira vez que a expressão casa de Deus foi usada nas Escrituras foi lá em Gênesis, capítulo 28, onde fala sobre Jacó e o sonho da escada. Vamos ler então Gênesis 28, a partir do versículo 12. Então sonhou que havia uma escada colocada sobre a terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E acima dela estava o Senhor que disse: Eu sou o Senhor, o Deus de teu pai Abraão, o Deus de Isaque. Darei a ti e a tua descendência esta terra em que está deitado, e a tua descendência será como o pó da terra. Tu te espalharás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti e da tua descendência. Eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Te farei voltar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido o que te prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Realmente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E cheio de temor disse: Como este lugar é terrível! Este lugar não é outro senão a casa de Deus, a porta do céu. Amém? Então Jacó, ele teve um sonho e ele viu uma escada descendo do céu, e ele via anjos subindo e descendo por essa escada. Mas o que me chama a atenção nesse texto é o versículo 16, que quando Jacó acordou do sono, ele disse: Realmente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E ainda disse: esse lugar não é outro senão a casa de Deus. Repare só, Jacó antes do sonho, ele não sabia que ali era a casa de Deus. Ele não sabia que Deus estava ali. E assim são muitas pessoas hoje, elas não sabem ainda que são casa de Deus. Paulo, em 1 Coríntios 3,16, ele adverte a igreja de Coríntios dizendo: Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito habita em vós? Paulo então fala a mesma coisa que lá em Gênesis 28, ele diz: Vocês não sabem que são santuários de Deus, que são morada de Deus? Efésios 2:22 vai dizer que sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Nós somos edificados para ser morada de Deus no Espírito. Ou seja, Deus deseja uma casa onde Ele possa habitar. Você e eu fomos chamados para ser uma casa onde contém a presença dEle. Mas lá em Apocalipse, Jesus vai falar à igreja de Laodiceia algo a respeito de casa. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Ele diz assim lá em Apocalipse 3:20: Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Já se perguntou por que ele precisa bater na porta? Porque a palavra diz que nós somos edificados para ser morada de Deus no Espírito. A gente não é morada de Deus, por que Jesus precisa bater na porta? Será que Jesus perdeu a casa? Ele pagou por ela na cruz. Sabe, será que a gente tem agido como Jacó antes do sonho? Não entendemos ainda que a casa é dele? Sabe, há um texto que ilustra essa batida na porta. Vamos abrir em Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 2. Cântico dos Cânticos, capítulo 5,
versículo 2, diz assim: eu dormia, mas o meu coração vigiava. Escutai, é a voz do meu amado. Ele está batendo, gente. Sabe? Ele está batendo. Sabe? É como a gente leu antes em Apocalipse 3. Ele diz o quê? Eis que estou à porta e bato. Se vocês ouvirem a minha voz, sabe? Se você ouvir a voz dele e abrir a porta, ele entrará na sua casa. Sabe? Ele quer entrar na sua casa. Como a gente já disse aqui, nós somos edificados para ser morada dele, no Espírito. Então ele está à porta batendo nesse momento. Sabe? Se você se aquietar no seu espírito, você pode ouvir essa batida. Jesus tem batido na nossa porta. Sabe? Ele tem batido. Sabe, como Paulo adverte: não sabeis vós que sois santuários de Deus? Você é morada de Deus. Você foi edificado para ser morada dele no Espírito. Mas sabe, muita gente tem reagido como a amada de Salomão aqui no texto de Cânticos, dando desculpas. Olha o que diz no versículo 3: já tirei a minha túnica, terei de vesti-la novamente? Já lavei os meus pés, terei de sujá-los novamente? Ou seja, a amada, ela se tornou indiferente. Ela diz: já tirei a minha túnica, vou ter que vesti-la novamente. Ela se tornou indiferente. Ela se tornou preguiçosa. Ou seja, ela resistiu a abrir a porta para o noivo. Será que a gente não tem sido indiferente nesse tempo? Será que a gente não tem resistido a abrir a porta para ele? Será que a gente está satisfeito na condição que a gente tem vivido atualmente? Ela pensou aqui que o preço da intimidade, da incomunhão com Jesus era muito alto. Talvez a gente também esteja contabilizando assim. Mas olha o que acontece aqui em Cânticos. Um sinal de alerta se acende. E a amada se levanta, sabe? Quando ela se levanta, quando as batidas da porta param. As batidas pararam. E o noivo partiu. Olha o que diz o versículo 6. Eu abri a porta ao meu amado, mas ele já havia partido. Já tinha ido embora. Quase desfaleci porque ele se fora. Procurei, mas não o encontrei. Chamei, mas ele não me respondeu. Isaías 55 vai dizer: buscai o Senhor, irmão, enquanto se pode achar, sabe? Invocar enquanto está perto. E sabe outra coisa que dá para ver nesse texto? Alguns têm se contentado com um prêmio de consolação. Porque se a gente olha para o versículo 5, ela diz: eu me levantei para abrir a porta ao meu amado, as minhas mãos destilavam mirra, os meus dedos gotejavam mirra sobre a maçaneta da porta. Sabe, tudo que restou para ela foi apenas o perfume. Sabe, tudo que restou para ela foi apenas o perfume enquanto ele estava ali na porta. Foi isso que sobrou. Sabe, alguns têm se contentado com esse prêmio de consolação nesse tempo, mas não existe mais. Sabe, você é edificado para ser morada de Deus, sabe, no Espírito. Atenta para isso. Sabe, Paulo adverte: não sabeis vós que sois santuários de Deus? Nós somos santuário dele, morada dele. Nós somos morada dele, o Espírito Santo habita em nós. Não podemos continuar agindo como Jacó antes do sonho, porque quando Jacó teve o sonho, a ficha caiu. E aí ele disse: realmente o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Quão terrível é este lugar, se não a casa de Deus.
E essa tem sido, sabe, a atitude dos conformados nesse tempo. Viver na casa dele sem ele. Sabe, a gente não tem se importado com as batidas na porta. Nós só se preocupamos quando ele para de bater. Sabe, e aí a gente faz como a noiva. Quase desfaleci porque ele se fora. Procurei, mas não encontrei. Chamei, mas ele não me respondeu. Ficamos desesperados como ela. Ele foi embora. E aí a gente se movimenta atrás. Por quê? Porque as batidas pararam. Enquanto as batidas estão, a gente fica tranquilo. A gente fica tranquilo e confortável, preguiçoso e indiferente. Mas quando elas cessam, quando elas param de bater, a gente se movimenta. Sabe? Não podemos, sabe? Não podemos se conformar só com um cheiro da onde ele estava. Abra a porta para ele nessa manhã, irmão. Sabe? Abra a porta para ele. Sabe? Ele está batendo. Apocalipse diz isso. Eu estou à porta e bato. Sabe? Se você abrir, eu entrarei na tua casa. Olha o que Apocalipse diz. Eu entrarei na tua casa. Ele quer entrar na nossa casa. E o que mais ele diz? Eu quero cear com você e você comigo. Sabe? E se você não abrir a porta para ele, só vai restar, sabe, o cheiro da onde ele estava. Como disse aqui, destilavam mirra. As minhas mãos destilavam mirra. Os meus dedos gotejavam mirra sobre a maçaneta da fechadura. Sabe? Não podemos só viver de experiências do passado. Não podemos viver só de lembranças do passado, de um dia ter abrido a porta para ele. Precisamos desejar ele. Sabe, precisamos ansiar em se relacionar com ele, em ter intimidade com ele, abrindo a porta para ele. A casa é dele. Sabe, a casa é dele. Ele pagou um preço por essa casa. Não mantenha essa porta trancada. Sabe, não mantenha essa porta trancada. Não haja como Jacó. Sabe, antes do sonho, sem saber que você é a casa, você é a casa. Você é morada de Deus. E talvez você se pergunte, ele nunca vai deixar de bater na porta. Sabe? Mas a gente pode lembrar Isaías 55:6, ele diz o que? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Olha o que ele fala, buscai enquanto você pode achá-lo. Sabe, buscai ele enquanto você pode achá-lo. Sabe, e invocar ele enquanto está perto, enquanto ele está próximo. Sabe, precisamos nesses dias, nesse tempo, despertar. Sabe, que o Espírito Santo desperte você nessa manhã, sabe, para você atender a batida, a batida na sua porta, na porta da sua casa. Você é a casa dele. Não mantenha a porta fechada, não mantenha a porta trancada. Interaja com ele, levante desesperado, ansiando por mais dele, por mais da presença dele, que o seu coração arda, sabe, de paixão, de desejo, de desespero pelo noivo. Sabe, abra a porta nessa manhã, abra a porta e deixe Jesus cear contigo. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.